Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender como fazer a impressão no formato A6, tá? O formato A6, ele é um formato de padrão internacional, onde traduz-se, né, na medida 10,5 por 14,8, tá bem? Então aqui, olha, muita gente me pediu para fazer esse vídeo para mostrar como é que é feita a impressão desse queridinho que é o Mini Planner A6. Porém, ele vai servir para qualquer outro arquivo que você queira imprimir nesse tamanho, tá bem? Aqui eu já tenho ele baixado no meu computador, né? Quando você compra, você recebe um arquivo assim, zipado, tá? E aí, quando você desfragmenta ele, né? Você tira do zip, ele vai se dividir nesses arquivos e mais os mockups, tá? Para quem tem dúvida, mockup nada mais é do que isso daqui, ó. É você ver digitalmente como ficaria o seu produto impresso. Então, isso facilita muito para a sua cliente visualizar como seria esse produto que ela está comprando impresso. Então, você pode fazer um mockup, por exemplo, já mostrando como é que ficaria com o nome da pessoa na capa, ou como é que ficaria ele personalizado do jeito que a sua cliente quiser. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui o meu arquivo já baixado. Eu vou vir aqui em miolos, tá? Vocês vão ver que tem dois arquivos. Este daqui é para quando você vai imprimir ele sem colocar as divisórias. Ele tem as folhas corridas. Isso quer dizer, ele não tem intervalos entre os meses. Então, se você for ver aqui, ó, tem o janeiro, acabou janeiro, ó, já começa fevereiro, tá? Já acaba janeiro, começa fevereiro. Aqui tá página ímpar, página par, né? Já começa fevereiro. Nesse outro aqui, opa, quando você vai ver, ele tem essa folhinha, resumo de janeiro. É aqui que a gente deve colocar a nossa divisória. Então, aqui, antes dessa página, entra a divisória de janeiro. E por aí vai. Olha, anotações, resumo de fevereiro. Entre anotações e resumo de fevereiro, entra a divisória de fevereiro. E por aí vai, tá bem? Então, tanto faz, eu vou imprimir esse daqui, que é o com divisórias, que tem 176 páginas, tá? Mas você poderia imprimir o outro, é da mesma forma, ou qualquer outro arquivo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz utilizando tanto as impressoras da Epson quanto as da Canon. Pode ser que a sua interface ela seja um pouquinho diferente, tá? Mas é questão de você buscar as informações ali dentro que você vai conseguir. Então, cliquei no botão de imprimir. Ah, uma coisa muito importante. Sempre que vocês forem imprimir arquivo digital, tá? Imprimam através do PDF, de um leitor de PDF, tá bom? Até se vocês fizerem o próprio arquivo de vocês, sempre gerem o PDF e façam daí. Porque o PDF ele te dá mais condições de impressão. Ele te dá mais opções da gente configurar essa impressão, tá? Então, eu vou começar pela Epson. Aqui eu tenho como exemplo uma 475, tá? Mas também eu tenho aqui também a 800, eu vou mostrar para vocês. Então, uma 475, como é que eu faria? Aqui vocês podem ver que o papel que está configurado aqui é esse. Então, olha como é que está o arquivo lá dentro. Não é isso que a gente quer, não é isso? Então, eu vou vir aqui em propriedades. Tamanho do papel. Aqui eu já vou colocar para A6, tá? Agora, vamos supor que não tivesse esse formato. Pode ter impressoras que não tem esse formato, impressoras da Epson que não tem esse formato já salvo. Então, eu viria aqui em definido pelo usuário, tá? Aqui eu colocaria o tamanho A6, vou botar aqui, aula, só para depois eu apagar, tá? E aqui eu colocaria a largura do papel, que é 148 milímetros, tá? E a altura do papel, 105 milímetros. Esse é o tamanho do A5,
salvar, tá? Tá salvo aqui, ok. Quando vocês vierem aqui, ó, ele tá salvo aqui, tá bom? Eu vou deixar esse que tá aqui. Orientação, eu sempre deixo vertical. Tipo de papel, papel comum, tá? Qualidade, para miolo, gente, eu sempre deixo o padrão. Sempre, sempre, sempre. Não mexo aqui. Impressão frente e verso, algumas impressoras possuem essa possibilidade, outras não. Eu não gosto de botar no automático. No automático que eu falo, ela não imprime frente e verso automático, entendeu? Mas a gente consegue programá-la para ela saber que ela vai imprimir primeiro as ímpares e depois as pares. É só eu colocar aqui, ó, manual união de margem longa, tá? Mas eu prefiro não. Eu prefiro impressão frente e verso, eu faço não. Multipáginas também não. Uma cópia só, vou fazer um só, tá? Aqui em mais opções, eu não preciso mexer em nada, tá? Manutenção, muito menos, tá? Ok. Olha só, ele já veio pra cá, certinho, tá? Mas aqui, ó, ele tá constando 176 páginas. E não é isso que eu quero, porque eu vou imprimir frente e verso. Então, eu vou vir aqui, ó, em mais opções, clico aqui. Venho nessa setinha e coloco primeiro somente páginas ímpares. É importante que vocês primeiro imprimam as páginas ímpares e depois vocês vão imprimir as pares, tá bem? Para ele ficar na ordem correta, tá bom? Então, aqui, às vezes eu acabo mexendo um pouquinho, mas eu sempre visualizo esta forma aqui, tá vendo? Se eu colocar o tamanho real, tá vendo que ele aumenta aqui um pouquinho, pode ficar um pouquinho nas bordas. Então, é questão também de você fazer teste. Se você colocar ajustar, ele vai sempre caber, né? Vai sempre se adequar ao tamanho do seu papel. Então, a gente coloca ajustar, orientação deixa automático. E aí, vocês podem observar que aqui ele mudou de 176 páginas para 88. Porque se eu for mudando aqui, eu vou ver que só vai aparecer as páginas ímpares, tá? Todas as páginas ímpares. Então, agora eu clicaria em imprimir. Como eu estou sem a impressora aqui, vocês podem fazer que vai dar certo. Depois de fazer isso, eu voltaria aqui, já imprimiu todas as folhas, eu voltaria aqui, tá? Faria a mesma coisa, já está até configurado aqui, mas sempre vale a gente dar uma olhada e viria em mais opções e colocaria somente as páginas pares, tá? Aí você vai ver que ela vai imprimir já o calendário por primeira folha, que é o que tem no verso da página de dados, tá bom? Imprimir e aí no final eu teria o meu miolinho completo. Isso aqui é através da Epson 475. Cancelar. Se eu fosse imprimir na L800, vocês vão ver que é tudo muito igual. Olha como é que é igual a telinha dela, tá? Então, ficaria tudo a mesma coisa, eu viria aqui em propriedade. Aqui, geralmente, quando é miolo, eu coloco texto. Quando eu acho que fica muito falhadinho não. Se o miolo é muito clarinho, alguma coisa assim, eu boto texto e imagem, mas geralmente eu boto somente texto, tá? Alimentador automático, tipo de papel. Eu venho aqui, papel normal. Formato. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. 10 por 15 não é A6. A6 é 10,5 por 14,8. Tá? Pra gente, esses milímetros de diferença, eles contam. Então, eu venho aqui, tá? Ó, eu não tô achando... Aqui, A6, tá? Se não tivesse, eu viria aqui, ó, definido pelo utilizador e faria novamente. Então, eu venho aqui no A6. Tá bom? Vamos em avançado para ver se tem alguma coisa que a gente quer mudar. Não. Essa impressora, ela não faz o A6 sem margem, se eu não me engano. Teria que consultar aqui. Mais esquemas de página, tudo ok. Tá? Novamente, eu faria a mesma coisa. Eu venho aqui em mais opções, somente páginas ímpares, tá bom?
e vou imprimir. Agora vamos ver como é que a gente faz essa impressão na Canon, tá? Eu tenho aqui algumas Canon. Tenho aqui a 1000 e tenho a X6800, que é a 6810, tá? Então, eu vou clicar aqui para a gente poder ver. Novamente, eu vou em propriedades. Essas telazinhas, já repararam, né? Que elas vão mudando de impressora para impressora. Então, aqui, ó, eu deixo o padrão, tá? Papel comum, qualidade de impressão padrão. Tamanho do papel da impressora. Eu preciso do papel A6, né? Então, eu venho aqui, ó, deixa eu pôr pra cá. Vocês veem, A6 não tem. Deixa eu tirar isso aqui. Não tem de fábrica. Tem o 10x15, mas a gente já conversou que 10x15 não é A6. O que que eu vou fazer? Vou vir personalizado, tá? Então, a largura é 148 milímetros e a altura é 105 milímetros, tá bom? Se vocês quiserem, lá no site, aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Tá aparecendo minha conta da Adobe. Aqui, vou mostrar pra vocês. Se vocês vierem aqui, ó, em presente, um dos presentes para vocês é a tabela com o tamanho de papel. Ó, se vocês clicarem aqui, ó, essa tabelinha eu sempre deixo ela bem à mão, sabe? Porque pra gente não ter que ficar decorando. Então, aqui, ó, aqui vem informando que o A6 é 10,5 por 14,8, tá bom? Então, aqui a gente já deixou o tamanho personalizado. Principal, aqui eu não preciso mudar, tá? Ó, a qualidade de impressão eu deixo padrão, cor e intensidade automático. Se vocês quiserem, depois vocês podem imprimir manual. Configurar página. Isso daqui é muito importante. As impressoras da Canon, elas vêm com um negócio que é muito ruim. Eu acho que é o super defeito que a gente consegue arrumar, mas é chato. Até a gente descobrir. Ela vem com isso aqui marcado, que é imprimir a partir da última página. Então, ela imprime tudo ao contrário. Quando a gente vai pegar o nosso miolo, ele está todo desorganizado. A gente precisa arrumar o miolo. Então, para que isso não aconteça, é só a gente, ó, clicar aqui e tirar isso, tá? Então, a gente clica o tamanho disso aqui. Eu não vou imprimir sem bordas, tá? Eu vou imprimir normal. Também poderia imprimir duplex manual, que é já clicar aqui para ele imprimir primeiro as ímpares e depois as pares. Eu prefiro fazer tudo com calma, fazer uma parte, depois fazer a outra. Então, aqui, ok, tá? Venho aqui em mais opções. Somente as páginas ímpares. Pronto. Olha como é que ele já ajustou aqui, tá? Aqui a gente pode colocar em ajustar ou pode colocar em tamanho real. Tá vendo? Eu não gosto de colocar em tamanho real porque acontece isso em algumas impressoras. Tá vendo que tá bem aqui na margenzinha e isso pode fazer com que a sua impressão saia cortada. Então, ajustar é sempre a melhor opção. Ajustar, somente páginas ímpares, pluft, imprimir. Terminei de imprimir, venho aqui, faço tudo de novo e somente páginas pares e imprimir. Tem o meu miolinho todo ele pronto, tá bom? Vamos ver aqui na outra que eu tenho aqui, que é na Canonzinha de a G1100, G2100, 3100 e as do mesmo tipo. Vem de novo em propriedades, não gosto de impressão duplex, já coloco aqui. Aqui, de novo, ela não tem o A6. O ruim dela também é que não fica salvo, como na Epson. Então, eu boto personalizado. Aqui, eu vou colocar 148. E aqui... Não, mentira. Largura... 148 por 105. Tá? Ok. Tava pensando em colocar o contrário. Ah, deixa eu ver aqui, desculpa. Configurar página. Ó, imprimir a partir da última. Eu desmarco, tá? Se vocês quiserem, gente, vem aqui em principal. Não. Aqui, tá vendo? Depois que vocês fizerem tudo, imprimir sempre com as configurações atuais. Se vocês clicarem aqui, vai parar de ficar mudando isso aqui, que é um saco, tá? Então, vem aqui. Ok.
Também pode ser, decide continuar, ok. Tá bom? Venho aqui de novo, mais opções, ímpares, ajustar, pronto. Imprimir todas as ímpares, volto aqui da mesma forma, pares, tá bom? Na hora de colocar o papel na impressora, vocês precisam verificar, por exemplo, essa frase, eu sempre pego um ponto de referência. Se na minha impressora, essa frase, ela ficar para cima, quando ela estiver imprimindo a primeira parte, que é a parte ímpar, ela ficar para cima, quando eu for virar o papel na impressora, essa parte também tem que ficar para cima. Lógico que ela vai ficar com a parte branca virada para cima, só que... Deixa eu tentar explicar melhor. Só que você vai conseguir ver que essa frase está na parte superior, tá? Não estou falando de frente e verso, estou falando de posição. Ela vai estar sempre, se tiver encostada do lado direito da sua impressora, essa parte de dados pessoais, quando você vira e repõe o papel na sua impressora, essa parte também tem que estar virada para o lado direito. É aí que muitas pessoas erram. Na hora de recolocar o papel na impressora, coloca de ponta cabeça, tá? E isso que vocês devem sempre frisar na hora de fazer a impressão de vocês. A posição do papel. Então vamos repetir. Se, por exemplo, dados pessoais está à minha direita quando ela está saindo da impressora, quando eu vou recolocar o papel na impressora, mesmo estando com a parte branca, porque vai ser impresso ainda, os dados pessoais, eles precisam estar à minha direita, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me contem, me mostrem, por favor, quando vocês estiverem imprimindo, que eu vou adorar ver. E se ficou dúvida, também me manda, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.